Olá, bom dia! Dá licença para conversar com você nesta manhã de domingo. Acompanhe a partir de agora, aqui no Bahia Rural. Produção em alta nas fazendas do norte do estado. Ecologia, a história do professor que doa plantas. Rosas do deserto na Chapada, o casal que se dedica ao cultivo de flores exóticas e traz dicas para manter as plantas floridas. Música, a Filarmônica que resgata manifestações culturais de comunidades do litoral norte. Tudo isso a partir de agora, aqui no seu Bahia Rural, o programa campeão de audiência nas manhãs de domingo. A gente começa esta edição com uma reportagem que vem do norte da Bahia. No Vale do São Francisco, os produtores de manga estão otimistas com relação às exportações. Tudo continua verde e rosa no Vale do São Francisco. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados, de 2019 para 2020, o volume de frutas exportadas cresceu 6%. Já o valor em dólar dessas exportações subiu 3%. Foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo, o que é que se descobriu na pandemia? Que as pessoas precisam comer alimentos saudáveis. E não tem nenhum alimento tão saudável como uma fruta. Seu Mário, sócio proprietário desta empresa de exportação de manga, que fica em Juazeiro, não teve nenhum motivo para reclamar em 2020, só agradecer e se surpreender com o trabalho que fez o ano terminar com a produção para fora do país em alta. Tivemos um incremento aproximadamente de 22% no ano de 2020 em relação a 2019, né? Isso foi uma surpresa muito boa para a gente, muito agradável. Nem a pandemia atrapalhou. Nós tivemos que adaptar a nova realidade, né, com relação à vinda dessa pandemia. Tivemos que colocar algumas pessoas do administrativo em home office, né? Tivemos que fazer todos os cuidados, né, para evitar o contágio, né? Com o treinamento que eles fazem sempre, então ficou mais fácil deles se adaptarem também a essa nova realidade. E para seguir com bons números, a produção continua com força total. Só no primeiro bimestre de 2021, mais de 15 mil toneladas de manga foram exportadas, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. Na empresa do seu Mário, cerca de 67 toneladas da fruta já estão de saída para a América do Norte, Europa e Ásia. Nós já iniciamos as nossas campanhas, né, já com um volume maior do que ano passado em relação aos 2 primeiros meses do ano passado. Depois de exportar quase 220 toneladas em 2020, o seu Georgiano já está com a faca e a manga na mão para surpreender ainda mais em 2021. Aqui nesta propriedade de 15 hectares, onde ele cultiva 3 variedades de mangas, os pés já estão totalmente carregados e as frutas só esperando o momento certo para irem parar nas mesas europeias. Nós temos 2 fatores interessantes. O mercado exterior ele abriu bem, está consumindo bem nossas frutas e a variação cambial está muito positiva para a gente. A valorização do real do dólar frente ao real ajuda nessa exportação. Então há de ser um ano extremamente diferenciado para a exportação de frutas. E para que essas boas previsões se transformem em realidade, não há segredo. É o que diz o consultor técnico Rogério Martins. Manter o foco buscando qualidade dessa fruta, seja ela em volume de produtividade, seja ela em sanidade, né? E manter todos os tratos culturais em dias, né? Para que essa fruta consiga ter a melhor qualidade e, de certa forma, e da melhor maneira possível, alcançar os melhores mercados. E a expectativa de boa safra continua alta também em outras partes do estado e com diversos cultivos. Vamos ver. Aqui no oeste da Bahia, o destaque está para a safra da soja, que nós estamos acompanhando desde o início aqui no Bahia Rural. Essa semana, a colheita entrou na sua fase final. Restam poucas áreas a serem colhidas e praticamente 99% dos grãos já foram retirados do campo. Os agricultores encerraram esta safra comemorando a mais alta produtividade do país, 67 sacas por hectare. E um volume recorde de 6.800.000 toneladas.
Este percentual é 8,4% maior do que do ano passado. Os dados foram confirmados pelo IBGE, que esta semana também revisou para cima a previsão de safra de vários outros cultivos. Segundo os dados do levantamento sistemático da produção agrícola, a Bahia deve colher mais de 10 milhões de toneladas de grãos em 2021, cerca de 0,5% a mais em relação ao ano anterior. Estes números gerais envolvem também a produção de outros alimentos, como milho, mamona, batata, castanha de caju e cana-de-açúcar. Desta vez, outro produto passou a constar no levantamento do IBGE, o arroz. A produção da Bahia ainda é muito pequena, mas a previsão de safra é de 750 toneladas. E já no próximo bloco, dicas para cultivar rosas do deserto. E ainda nesta edição tem música com a Filarmônica que resgata manifestações culturais. E tem doação de plantas no quintal de uma casa. O prazer maior ainda é quando eu vejo as pessoas apanharem para plantar. Aí é que dá o prazer maior. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta com o Bahia Rural e vamos direto para a nossa agenda de eventos da semana. Estão abertas até o dia 21 de maio as inscrições para a Maratona Territórios do Brasil, promovida pelo Instituto Federal Baiano e a Universidade Federal de Sergipe. A maratona será entre os dias 21 e 23 de maio, sobre inovação em turismo comunitário, agricultura e bioeconomia. Inscrições nas plataformas digitais do IFE Baiano e da UFES. Também estão abertas as inscrições para o curso que ensina a escolher caprinos e ovinos para reprodução. O curso é de graça nas plataformas digitais da Embrapa. E na próxima terça-feira, 18 de maio, tem debate sobre a construção da ferrovia Oeste-Leste e a implantação do Porto Sul nas redes sociais do CREA, Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura, às 5 da tarde. Em tempos de pandemia, tem cada vez mais gente cultivando plantas em casa. As rosas do deserto são as preferidas de muitas pessoas, mas é preciso saber cuidar, não é? Por isso eu convido você agora para rever com a gente a história inspiradora de um casal que se dedica ao cultivo destas flores. E tem dicas de como manter essas plantas sempre floridas. Vamos revisitar o Rancho Rosa do Deserto, na Chapada Diamantina. Logo na entrada, uma coleção de cactos gigantes chama a atenção. Mas as rainhas por aqui são elas, as rosas do deserto, que dão nome ao rancho e se espalham por uma longa área. As rosas do deserto são uma antiga paixão de seu Júlio e Dona Damares. Eles são engenheiros agrônomos e pesquisam flores há mais de 30 anos. Nós começamos, quando estudantes, a trabalhar na Universidade Rural. Eu era estudante, meu marido também estudante ainda, fazendo enxertos de rosas. E nos apaixonamos pelas flores e um pelo outro. A paixão virou amor, se casaram e desenvolveram juntos pesquisas sobre flores. Primeiro eles foram trabalhar nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, foram para Pernambuco. De lá, vieram para a Bahia, para a cidade de Ipirá, onde ficaram por 12 anos. Mas, sempre em busca de uma casa ideal para as rosas do deserto, se mudaram mais uma vez. Se instalaram em Morro do Chapéu, trazendo na bagagem todas as rosas do deserto da coleção. Morro do Chapéu fica no centro-norte da Bahia, a mais de 1.000 metros de altitude. Por isso, costuma registrar temperaturas baixas e clima agradável durante o verão. Aqui temos o clima seco, quente e bastante luminosidade. O casal é o pioneiro no cultivo de rosas do deserto no Brasil e reúne hoje milhares de exemplares na Chapada Diamantina. Aqui nós temos qualidade de vida, que como aposentados eu acho que é uma excelente maneira de viver hoje. E também um local, um ambiente ideal para as rosas, que é o nosso carro-chefe. Na rosa do deserto, um detalhe que chama a atenção é a parte de baixo da planta, que os botânicos chamam de caudex. Parecem esculturas naturais. Elas fazem verdadeiramente esculturas. A gente pode perceber que se a gente deixa uma raizinha mais fina, ela entumece e se enrosca e faz a escultura que ela tem.
elas se dobram, elas se curvam, e então é realmente até um poema, se for escrever uma poesia. Essa parte toda de caudex, ou pseudocaule, que é entumecida, é reserva d'água, né? E é assim que ela sobrevive no deserto. A variedade é impressionante, são milhares de cores, tamanhos e formatos, das rosas em vasos às cultivadas diretamente no solo. Num passeio pelo rancho, ao lado do especialista, descobrimos ainda mais detalhes sobre estas belezas da natureza. Interessante da rosa do deserto é que cada uma se desenvolve de forma diferente. Essa aqui é como se fosse a mãe de todas as outras que tem aqui na coleção. Por quê, professor? Esse é um adênio que eu fiz o cruzamento em San Diego, na Califórnia, no ano 2000. É um adênio que é um cruzamento entre o adênio Swazi, da África do Sul, e o adênio Obesum, do Quênia. Então deu esse híbrido que tem o nome de adênio Arizona. Quem fez lá pela primeira vez tem a prioridade do nome. A gente faz também, como você vê, a novidade é dobrada, né, que é as coisas que estão assim, mais modernas. Ela é mesclada. Ela é dobrada porque tem 2 ciclos de pétala. Essa é a parte mais interessante do nosso trabalho aqui, a criação de variedades novas. Vou dar aqui é só um exemplo. Essa aqui é o pai, ou seja, aquela que doa o pólen, e essa aqui é a mãe, onde vai crescer a fruta. Então você tira o pólen dessa, coloca na parte feminina dessa e o resultado, o filho, foi essa daqui. Mas cultivar rosas no deserto tem seus segredos. Para manter, faz como? Os cuidados básicos. Primeiro, colocar ela num local onde tenha ao mínimo 3 a 4 horas de sol por dia. A água. 2 vezes por semana, quando irrigar, irrigue sempre até drenar, até sair água embaixo. E tem mais uma dica importante, né, professor? Certo. Além da irrigação, você vai ter de 15 em 15 dias aproximadamente, jogar um adubo solúvel, que você compra em qualquer supermercado, qualquer horto, o adubo solúvel chamado 10-10-10, dentro do NPK. A floração dura de 2 meses, 1 mês e meio a 2 meses. Depois de algum tempo, o caudex da rosa do deserto começa a crescer. Aí é preciso ficar atento. Ele tem tanta força que pode provocar o rompimento do vaso. Quando ela está plantada no vaso, ela mesmo manda o aviso para você. Ela quebra o vaso? Ela começa primeiro a distorcer o vaso e se você demorar, acontece isso. No rancho Rosa do Deserto, o cultivo também é ecológico. Eles usam material reciclado para fazer adubação. Pó de coco, humus, composto e areia grossa. As flores são vendidas para todo o Brasil. Para seu Júlio e Dona Damares, elas significam muito mais do que um bom negócio. Cada manhã aqui é cheio de novidades, né? Floração, cruzamentos novos aparecendo, germinações, podas, etc. Traduzem para a gente muita coisa de beleza, de majestade e principalmente da grandeza de o Deus que a gente tem. Que lindas, hein? E já no próximo bloco, o projeto social que resgata canções populares de comunidades rurais. E a aula de doação e ecologia de um professor do sertão. Todas essas mudas têm a mesma origem. Elas vêm deste quintal. Voltamos com o Bahia Rural. Você gosta de música? Que tal ouvir histórias de comunidades rurais através de composições como reisados, dobrados e sambas, hein? Gostou da ideia? Então presta atenção nesta notícia. Esta semana foi lançado aqui na Bahia o projeto Sons Ambientais do Litoral Norte, que resgata manifestações culturais mantidas por moradores desta parte da Bahia. O Senhor me dê licença, licença eu me quero dar. O Senhor me dê licença, licença eu me quero dar. Este é o Samba do Guará, uma composição antiga que faz parte de um reisado tradicional na comunidade de Cachoeirinha, no litoral norte da Bahia. O samba ganhou arranjos inovadores nas vozes e instrumentos dos alunos da Filarmônica Ambiental.
A Filarmônica é um projeto social coordenado pelo maestro Fred Dantas em Barra do Pojuca há mais de 20 anos e que valoriza o aprendizado através da música instrumental. Em um trabalho inédito de pesquisa, o maestro e os jovens registraram em vídeo tradições musicais mantidas pelos moradores. As gravações foram feitas de forma remota por causa da pandemia. De longe, mas unidos, os estudantes da Filarmônica resgataram ainda outras 4 composições populares, como o Dobrado Esperança. Esses vídeos refletem a relação da Filarmônica com a cultura local. Nós conseguimos tanto fazer esse resgate cultural de uma maneira bonita, bem-sucedida, quanto dar uma atividade nesses tempos, uma atividade maravilhosa para os estudantes, os jovens alunos da Filarmônica que estão sem poder desempenhar suas atividades musicais de forma presencial. Estou muito feliz com o resultado. O projeto também traz depoimentos de personagens históricos da região, como o mestre da cultura popular Manuel da Conceição Filho, o popular Bochechinha. No momento em que vivemos essa pandemia, surgiu a oportunidade de ver relembrada as nossas tradições. Cultura que durante muitos anos ficou esquecido. Todos os vídeos e composições podem ser acessados na rede social da ONG Filarmônica Ambiental. Parabéns a todos que participam desse projeto. E hoje nós preparamos para você aqui no Bahia Rural outra história de educação e amor ligada ao campo e ao cultivo da terra. É de um professor de Feira de Santana que tem uma relação muito forte com a natureza. Ele mantém no quintal de casa uma ação ecológica, simples e que faz a diferença. Veja na reportagem. Matinha Verde, pegue sua muda, é grátis. Esse é o convite para participar do que a gente pode chamar de multiplicação da natureza. Cada mudinha leva o nome da planta e a banca sempre fica cheia assim quando começa o período das chuvas e o inverno se aproxima. Eu já distribuí as mudas aqui dentro, né? Mas a pessoa chamava aqui, às vezes eu estava trabalhando, eu disse, eu vou botar a placa lá. E aí todo dia eu abasteço aqui de muda. Apanhou, eu vou lá e pego mais. Quem quiser uma não precisa de cerimônia, é só pegar. Plantar e esperar enquanto vida tiver para ver o que é que Deus faz por nós. Todas essas mudas têm a mesma origem. Elas vêm deste quintal, no fundo da propriedade do professor Marialvo. É um trabalho que ele já realiza há quase 40 anos. E apesar de tanto esforço, já que ele vem para cá todos os dias, é uma atividade que dá muito prazer e satisfação para ele. É um prazer muito grande, mas o prazer maior ainda é quando eu vejo as pessoas apanharem para plantar. Aí é que dá o prazer maior. Há poucos dias eu fui dar uma jabuticaba para uma amiga minha ali, tinha um amigo do lado, e disse assim, lá em casa o pé está cheinho, foi você que deu a muda à minha mãe. Como é a jabuticaba cambucá, eu já dei a muda há mais de 13 anos, senão ele não estava chupando, que ela demora 13 anos para dar. Então ali eu fiquei assim, até emocionado, eu disse, poxa, que legal, dei a muda a uma pessoa há 13 anos atrás e agora o filho está dizendo que tem muita fruta no quintal de casa. Esse é o objetivo maior. Quem planta, o prazer supremo é da colheita. Então eu fiquei muito alegre. E dizer que tem de tudo por aqui não é exagero. Entre as mudinhas com mais saída estão figo roxo, jacadura, jaboticaba, sapoti, sapotá, genipapo e tamarindo. E não são só as plantas frutíferas que fazem sucesso. Aqui tem, por exemplo, a folha da costa, a cana de macaco, o quiioiô, tem a água de alevante, que o pessoal procura muito, que são plantas para chá, para remédio.
que a gente vai fazendo as mudas no cotidiano e distribuindo, ou às vezes tirando a própria semente, tirando os galhos e doando. Todas as mudas são preparadas com muito cuidado, sempre reaproveitando embalagens plásticas. Primeiro se coloca areia grossa no fundo para ajudar a filtrar a água. Depois é a vez da terra, misturada com 2 tipos de adubos, vegetal e orgânico. Foi seguindo estes passos que, pela primeira vez na vida, eu plantei uma mudinha de amora. 15 dias depois, ela vai germinar e depois pode ir para a prateleira, onde vai esperar por um novo lar. A plantada amora. Com essa iniciativa, dá para dizer que a gente aprende uma outra lição: a importância de se cuidar do presente para a gente ter um futuro melhor. Eu sou apaixonado por roça, nasci na roça, nasci na beira da Serra do Carranca, na Chapada Diamantina, e roça para mim é vida. Esse ambiente aqui é vida, zelo com o maior carinho. Isso é uma maravilha, isso aqui é uma coisa linda aqui. Ô, história boa, hein? Roça é vida mesmo. Obrigada, professor Marialvo, pela inspiração nesta manhã de domingo. Para rever todas as reportagens exibidas nesta edição, acesse a nossa página no g1.com.br/Bahia. O Bahia Rural de hoje vai ficando por aqui. Um bom domingo para você. Obrigada pela confiança de sempre. Esperança, hein? Até semana que vem, se Deus quiser.